Essa é uma produção da Sônica Podcasts Anywhere. Senta, que lá vem spoiler. Olá para todo mundo. Meu bom dia, boa tarde, boa noite para você que está aí ouvindo a gente. Estamos aqui de volta com mais um episódio do Senta que lá vem spoiler, a sua dose semanal de filmes, séries e tudo mais da indústria do entreter. Cá estamos trazendo mais uma análise crítica, cheia de amor ou não, das coisas mais legais que são lançadas nos cinemas e também nos serviços de streaming. Eu sou Paula Trevisan e eu já vou adiantar que hoje eu tô emocionada porque o episódio é muito especial. E é por isso também que eu tô tão bem acompanhada na mesa de hoje. Vamos começar com a nossa musa lusitana, Lari Schlegel. Ora! Tudo bem com vocês, pessoal? Tudo certo. E aqui para acompanhar a gente, também temos a presença ilustre de volta aqui nesse podcast da Daiane Arantes, a psicóloga responsável pelo perfil Psi em Cena lá no Instagram, que ela vai falar de filmes e séries com um olhar psicanalítico do feminino. E conta mais um pouquinho pra gente, Dai. Olá, pessoal. Obrigada. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Fiquei super feliz com o convite. Na minha página eu falo um pouquinho, sobre filmes, séries que abordam a temática, do feminismo, da violência contra a mulher, através de um pequeno recorte psicanalítico, que é a abordagem que eu utilizo. Então, quem tiver interesse, segue lá, Psi em Cena 2020. Perfeito. Eu já sigo e adoro suas resenhas. Muito bom, muito bom. Gente, eu já adiantei que o episódio de hoje é especial, mas o papo é sério. Foi pensando na importância do dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, e em como o cinema é uma ferramenta poderosa de reflexão, que a gente veio aqui hoje falar desse filme. Lari, qual que é o nosso tema? Paulinha, hoje a gente vai falar de Entre Mulheres, o novo filme da diretora Sarah Polley, que concorre ao Oscar de melhor filme e que acabou de chegar nos cinemas brasileiros. Exatamente. E olha, a gente nunca é demais lembrar para quem tá aqui com a gente que, como o nosso nome já diz, a gente pega pesado nos spoilers. Então, caso você ainda não tenha conferido Entre Mulheres, a gente recomenda que corra para o cinema mais próximo antes de dar o play no programa. Daqui em diante, é por sua conta e risco. Norbinha, solta o trailer, por favor. It is a part of our faith to forgive. We would be forced to leave the colonies if we do not forgive these men. None of you will listen to reason. We know that we've not imagined these attacks. We know that we are bruised and terrified. Hope for the unknown is good. It is better than hatred of the familiar. Muito bem, minha gente. O negócio é o seguinte. Inspirado no livro homônimo de Miriam Toews, lançado lá em 2018, Women Talking retrata a realidade enfrentada por mulheres de uma comunidade menonita. Lá, elas são sistematicamente dopadas e estupradas durante a noite pelos homens locais, e diante disso elas têm apenas duas opções. Ou elas perdoam os agressores, ou não vão para o reino dos céus. Mesmo quando elas conseguem prender um dos agressores, todos os homens da comunidade se reúnem para pagar a fiança dele, deixando claro para elas que aquele sistema de abuso não vai ter fim tão cedo. É a partir disso que elas se reúnem para tomar uma decisão. Ou elas não fazem nada, ou se unem, ficam e lutam, ou vão embora de uma vez, deixando a comunidade aquela vida para trás. É importante ressaltar que o livro é baseado numa história real lá de 2005, que ocorreu na colônia de Manitoba, uma comunidade boliviana remota e isolada, assim como a do filme, e para quem quiser saber mais, vale ler a obra da Miriam. Voltando pro filme, eu vou pedir para Dai contar um pouquinho mais do elenco pra gente. O filme é dirigido pela canadense Sarah Polley, que também dirigiu Longe Dela, filme que concorreu ao Oscar em 2008. E tem no elenco Rooney Mara, Claire Foy, Judith Ivey, Jess Buckley, Ben Whishaw e Frances McDormand. Ou seja, uma ficha de respeito. Quem já ouviu os nossos episódios aqui sabe que eu sou muito fã da Frances McDormand, apesar do papel dela ser pequenininho no filme e da gente querer ver mais, né? Mas, gente, antes de mais nada e antes da gente ir pro nosso debate com tudo, antes da gente mergulhar no nosso debate, bora dar aquela nossa tradicional passadinha para ver o que o público e a crítica têm achado da produção. Como vocês já estão cansados da minha voz, eu vou pedir pra Lari contar pra gente. Olha, Paulinha, eu tô olhando aqui e passando pelos agregadores de notas, a coisa tá assim. Lá
no IMDb, o filme tem até aqui 13 mil avaliações e a nota média é 7. No Metacritic, o Metascore aponta 79 de 100. No Letterboxd, o filme tem 3.8 de 5. E no Rotten Tomatoes, ele conta com a aprovação de 91% do público e 80% da crítica. Mas chegou a hora da gente falar do que realmente importa aqui nessa bagaça, que é claro a opinião do Senta que lá vem spoiler. Dai, o Brasil quer saber. Quais foram as suas primeiras impressões sobre Entre Mulheres? Bom, meninas, me surpreendeu muito. Eu não esperava. Eu assisti o filme, assim, sem saber muito do que se tratava. Eu não tinha lido muita coisa antes, né? Eu só sabia que ele estava concorrendo ao Oscar. E, assim, me surpreendeu muito, né? Posso dizer que, assim, é uma obra-prima. Foi um dos melhores filmes que eu assisti nos últimos anos. E, assim, me tocou, assim, profundamente. Chorei baldes. É isso que eu tenho pra dizer. Olha, é um filme difícil de assistir devido à sua história, né? Eu senti como se eu tivesse alguma coisa entalada no meu pescoço durante todos os minutos de projeção. E, claro, assim como a Dai, também chorei muito. Ele é um filme belíssimo, emocionante, é muito bem dirigido e, nossa, que atuações! Essas atrizes estão especialmente maravilhosas, todas elas que a Dai já citou aqui no episódio. E o filme, ele começa com uma frase muito intrigante que diz na tela, né, um lettering: o que se segue é um ato de imaginação feminina. E isso é tão potente porque, claro, coloca em pauta a falta de credibilidade da palavra feminina. Como se o que essas mulheres contassem fosse mera imaginação ou uma invenção para se darem bem de alguma forma, o que, obviamente, é um absurdo. E outro detalhe, que quem não sabe nada da história do filme quando ele começa vai ficar intrigado, pois a gente vê as cores dessaturadas, como se fosse um filme de época. E é justamente para passar a sensação de que essas mulheres estão presas no passado, sem perspectiva de autonomia, de estudo e aqui o principal, né, que é a liberdade, tanto dos seus corpos, das suas escolhas, a sua própria vida. Então, essas mulheres não sabem o que tem fora da colônia. Na verdade, elas estão em 2010 e vivem como se estivessem no início do século passado. E se não fosse os detalhes no início do filme, como uma garrafa térmica, um pneu de borracha, geladeira, um fogão, nós espectadores também não saberíamos e seríamos enganados pela narrativa. Mas não é esse o objetivo. Essas mulheres foram levadas a acreditar que todo o ataque que sofreram de opressão e abusos sexuais foram realizados ou por fantasmas ou até mesmo por Satanás, que é um negócio bizarro, né? E isso, de alguma forma, coloca elas numa situação de culpa por isso acontecer. É aquela coisa, se o Satanás veio atrás delas, elas devem ter feito algo de errado. Então, eu achei um filme pesado, lindo ao mesmo tempo, e que mostra a força da luta feminina e como o diálogo pode mudar o rumo de muitas vidas. Vocês trouxeram muito do que eu senti. É um filme potente, para usar a palavra que a Lari falou. Eu acho que, enquanto cinema, ele não é um filme que entretém o tempo inteiro. Ele tem até em alguns momentos uma parte um pouco maçante, mas que em nenhum momento diminui a força do filme. Eu não conseguia tirar os olhos da tela, eu não conseguia parar de sentir o peso daqueles diálogos, cada fala, individualmente, cada personagem tão bem construída, cada atuação tão bem colocada, tão bem equilibrada, porque é um filme teatral, né? Ele ocorre quase que inteiramente ali no espaço daquele celeiro, e ele é baseado totalmente nas frases, nas palavras e na construção da história daquelas mulheres através do que elas contam e convencem umas às outras. Então a gente vai ver as nuances dentro do que cada uma passou e pensar que elas estão unidas ali por essa tragédia que é serem todas vítimas de abuso. Eu acho que o filme me surpreendeu positivamente. Eu, assim como a Dai falou, também não tinha muita clareza do que me esperava. Eu achei o título interessante, então eu fui ver aquela sinopse bem básica ali no Google, né? Falei, parece ser legal. Mas de nenhuma forma eu estava preparada para a força do que eu ia encontrar. Gente, eu esqueci que a Rooney Mara era a Rooney Mara. Eu esqueci que a Jessie Buckley era a Jessie Buckley. Quando saiu do filme que eu fui lembrar quem é que estava ali.
de tão bem que elas entraram naquele papel, de tanto que a gente se sente parte ali daquele conselho de mulheres decidindo o futuro, de tão incrível que é pensar no que está acontecendo ali, enquanto elas vão tomar o controle pelas próprias mãos, decidir, agora a gente vai fazer alguma coisa e a gente vai resolver o que está acontecendo, e isso é muito importante. Bom, gente, lá em Faça a Coisa Certa, filmaço do Spike Lee, ele parte de um microcosmo, que lá é um quarteirão, para discutir os problemas estruturais sofridos pela população negra. Aqui em Entre Mulheres, a Sarah faz a mesma coisa por meio daquela comunidade que a gente acompanha. Eu queria saber de vocês, quais temas tratados por aquelas mulheres que parecem viver nos anos 1800, mas como a Lari já falou, surpreendentemente a gente descobre que estão no ano de 2010, também são compartilhados por nós em plena São Paulo 2023. De que forma o filme repercutiu para cada uma de vocês? Olha, o filme ele traz abordagens importantíssimas sobre assédio sexual, sobre a falta de voz e de espaço de escuta das vozes femininas. E, claro, também da ausência de poder de tomada de decisão. E isso é muito atual. Então, não tem como não se emocionar e não se sentir impactada por essa mensagem. E, para falar sobre isso, eu quero trazer um aspecto narrativo do filme que é sobre a teatralidade, que a Paulinha já trouxe. A ideia de que o filme se passa na maior parte do tempo dentro do celeiro, né? E isso não me incomoda por ser teatral. Eu já vi alguns críticos comentando sobre essa escolha. E eu acho interessante pontuar aqui que no cinema existe a premissa básica de roteiro que diz show, don't tell. É como se fosse mostre, não conte. Mas aqui, no filme Entre Mulheres, faz todo sentido falar sobre isso. É o women talking, né? Significa dar voz a essas mulheres. E por que seria interessante para o filme mostrar cenas de tanta brutalidade do que os homens faziam com essas mulheres na colônia, entende? Então, a gente, enquanto espectadores, a gente escuta essas mulheres, a gente vê os trechos dessas consequências do que os homens fazem, a gente vê as marcas nos seus corpos, às vezes sangue e o seu desespero, mas a gente não precisa ver a violência em si, a ação sendo executada. A gente imagina e dói da mesma forma. E o filme escolhe uma direção, então, voltada para o diálogo, consequentemente expõe as dores dessas mulheres, e o que é o mais importante aqui é a versão delas. É isso que é relevante. É o lado feminino apresentado na tela, e é justamente por isso que não me incomoda em nada a forma teatral. Ela tem um propósito narrativo específico, e para mim funcionou muito bem. E, obviamente, os diálogos também são super bem escritos, né? Eles são muito profundos, verdadeiros. Como a Paulinha falou, a gente não vê as atrizes. A gente vê, de fato, essas personagens, essas mulheres. E eu me senti dentro da cena ouvindo elas falarem. O que ficou para mim, assim, que mais repercutiu foi a questão ali daquela comunidade funcionar totalmente de uma forma patriarcal, né? E o quanto que, se a gente não seguir lutando, a tendência é esse retrocesso mesmo, né? A gente vê que é surpreendente descobrir que isso aconteceu, né, em 2009, 2010, lá na Bolívia, porque até então, né, o filme nos passa essa impressão, né, justamente quer trazer essa mensagem do quanto que elas estavam presas mesmo no passado, como a Lari falou. E aí eu fico pensando, né, no que a gente vive atualmente, desse patriarcado ainda, né? Esses resquícios nada discretos, né? Um exemplo, o caso do Daniel Alves, né? Que recentemente teve aquela questão da denúncia, né? Do estupro, e a última teoria, né, da defesa dele, que fala que não foi estupro porque a mulher estava lubrificada, né? Então, olha o quanto que isso, gente, 2023... né, 2023, e o quanto que, se a gente não tomar cuidado, né, se a gente não seguir lutando, né, segurando mesmo nas mãos umas das outras, a gente corre sérios riscos de voltar para isso que a gente lutou por tantos anos, né, para não se ter mais, né, para ter essa força feminina, né, esse espaço de fala, né. Então, para mim, o filme, ele reverbera muito como a potência, né, da sororidade, desse compartilhamento, né, de violências, porque, assim, sozinhas elas não conseguiriam sair. Para além de ter reverberado para mim a questão da violência de forma muito forte,
a questão do não acesso ao conhecimento foi uma coisa que incomodou de um jeito que eu não... É óbvio que, né, se você pensar, você não deixar meninas estudarem, mas a forma como a narrativa traz que esse impedimento acaba castrando as mulheres, porque elas não conseguem ler, elas não conseguem escrever, elas não têm um mapa, elas não sabem para onde ir. Elas acabam utilizando, porque é isso, obviamente, desde que o mundo é mundo, as mulheres encontram umas nas outras e em si mesmas subterfúgios, né, para resolver os problemas desde que o mundo é mundo e para sobreviver. Elas encontram ali na tradição oral e no conhecimento do campo formas de se educarem. Isso está muito claro. A gente vê, inclusive, na figura da Ona, que ela tem uma série de conhecimentos sobre as borboletas, sobre os animais, mas ela tem aquela sede de saber, ela quer saber o que são os números, o que são as letras. E a gente percebe o quanto o estudo ele é emancipador, o quanto ele é, acima de tudo, garantidor da nossa liberdade. Então, eu acho que, para mim, pensar que a gente vive hoje no mundo paralelo a várias comunidades que negam o estudo, pensar que hoje ainda é mais difícil para uma mulher seguir com a carreira dela quando a gente fala de maternidade, pensar que ainda é mais difícil para meninas que são grávidas na adolescência conseguirem continuar estudando, pensar, por exemplo, que tem comunidades em que as meninas deixam de ir à escola porque elas ficam com vergonha de estarem menstruadas. Então, assim, para mim o acesso à educação foi uma das pautas que também mais saiu de forma importante do filme. E tem uma cena muito importante do professor que ele pede a palavra, né? Ele levanta a mão pra falar. E aí, eu não lembro qual que é a personagem, mas ela diz, você pode falar quando você quiser. E mostra a importância dos homens que lutam junto com as mulheres para que elas tenham os seus direitos, sabe? Isso é extremamente necessário. Não é uma luta individual, é coletiva entre mulheres e com a sociedade como um todo. Eu ia comentar justamente disso, né, que eu ficava com receio, assim, nossa, ele vai ficar ali, os homens vão matá-lo, né, a hora que eles voltarem. Eu pensava isso a todo momento, mas ao mesmo tempo fica essa coisa assim, meio que sublimada, né, de que ele precisa ficar para ele educar os meninos que vão ficar, que não vão com elas, né? Que no caso, até os que tinham até 12 iam com elas e os acima de 12 iriam ficar, né? Então, o quanto que esse papel, né, da educação, da questão, né, como vocês disseram, né, da mulher como objeto, que ele tinha esse papel, né, de ficar ali para educar os meninos. A escolha de não ter, além dele, nenhum outro homem, né? Em algum momento eu acho que a gente vai enfrentar o marido de uma das mulheres, né, que é interpretada pela Jessie Buckley, mas ele sempre aparece ao longe, justamente para mostrar o quanto a violência não tem cara, ela não tem, aquilo não é relevante. Todos eles, de alguma forma, são abusadores, agressores e coniventes. Pessoal, outro ponto bacana da gente levantar aqui é a organização das mulheres na comunidade, né? A gente falou bastante do celeiro e é interessante ver a forma como elas realizam uma espécie de democracia ali naquelas reuniões. Desde a forma como elas votam até a forma como elas debatem, onde todas, das mais idosas até as meninas com menos de 15 anos, têm direito à palavra. O que vocês acharam dessa decisão, desses momentos? Qual que é a importância dessa união delas para o desfecho da história? Eu quero iniciar aqui falando sobre a importância da união dessas mulheres a partir de algo que eu achei muito simbólico na cena em que elas estão discutindo os prós e contras de ficar e lutar ou partir, que é a trança entre as personagens adolescentes. Essa trança no cabelo das meninas representa o poder do coletivo, ou seja, o que elas decidirem ali, elas vão fazer juntas. É a força feminina simbolizada no penteado, que elas estavam cada um com o seu penteado, elas desfazem a trança e prendem. Elas estão unidas com o mesmo objetivo. E essas mulheres, elas querem poder estudar, conhecer mais do mundo. Inclusive, a personagem Ona sugere uma nova religião mais focada no amor, que possa trazer segurança para os seus filhos. Portanto, todas as vozes aqui importam, cada vida é importante, pois se elas resolverem ficar ali, as mais novas também vão sofrer em poucos anos o que as mais velhas já sofrem, ou ainda, mesmo novas, elas já sofrem,
né? A personagem da Salome, da Claire Foy, ela fala que ela não vai permitir mais que a filha dela de 4 anos sofra um abuso. Então, isso é muito pesado, é muito difícil você pensar enquanto mãe que a sua filha passa por isso, sabe? E ao mesmo tempo ela se preocupa com um filho que tá ali também, o que ele vai se tornar. Então, a forma como elas conduzem aqui essa votação é muito interessante, porque primeiro elas não sabem ler, escrever, então elas fazem um cartaz com símbolos que elas vão representar ali entre o ficar lá, sem fazer nada, ficar e lutar, ou se elas vão partir, tentar um caminho novo. E a câmera vai se aproximando, vai se afastando de cada um desses rostos nessas conversas e coloca-nos dentro da dor de cada uma dessas personagens. Então são cenas que tem, e debates que tem muita coisa em jogo. Ao mesmo tempo que elas querem ter liberdade, elas se questionam sobre os seus filhos, os homens e os seus irmãos, se elas vão vê-los novamente, será que eles podem ir junto? Se eles ficarem, quem vai cuidar deles, né? Tem ali o professor, mas será que esse professor vai sobreviver realmente? Que é o que a gente comentou antes. Então isso já mostra que, além da preocupação da própria vida dessas mulheres, elas também estão sempre preocupadas com os homens ao seu redor, daqueles que elas amam e que querem ter o cuidado de o que eles vão se tornar se eu não estiver por perto. A mulher sempre tendo esse papel, né, de cuidar e a todo momento, né, sempre se preocupando com quem fica, com quem vai, né, mas a questão da trança, assim, também foi algo que me marcou muito. Tem uma fotografia, eu não lembro de qual fotógrafo, assim, muito famoso, que tem a avó fazendo a trança na mãe e a mãe fazendo a trança na filha. São 3 gerações, né, de mulheres que fazem a trança, né? E acho que é bem dessa questão, né, do que se transmite de geração para geração, né, do quanto que elas estavam preocupadas, assim, aquilo tinha que parar de alguma forma, né? E parece que a personagem, né, da Claire Foy, ela tinha muito esse desejo de sair justamente por conta disso, né, dos filhos. E já a Jessie Buckley, a personagem dela, né, é aquela que despertava, assim, me despertou muita raiva, né, assim, mas como assim, né, ela ia contra tudo que todo mundo falava, de vamos fugir ou vamos lutar. Ela era uma das que mais queria ficar e perdoar, né, e ao mesmo tempo a gente vê o quanto que ela sofria violência do próprio marido, né, o que talvez não acontecesse com as outras, que eram violentadas por homens que não eram de dentro da casa, né? Então eu acho que isso tem um peso muito grande e o quanto que a questão religiosa ela traz, né, essa opressão, essa submissão de uma forma assim muito, muito grande que a gente não se dá conta, né? Eu trabalho com saúde mental de crianças e adolescentes, né, numa instituição pública, então eu atendo muitas adolescentes que são vítimas de violência sexual e que elas não denunciam por conta da questão da religião, né? Porque a mãe é muito religiosa, muitas vezes, né, vítimas de violência pelo próprio pai ou pelo padrasto, e que a mãe não permite, né, que ela denuncie. Então isso é muito real, né? Não é há séculos atrás, isso acontece hoje. É muito interessante, Dai, que você tenha trazido a questão da fé, justamente porque eu achei que o roteiro, ele conseguiu trazer pra gente a problemática na forma como a fé foi utilizada para garantir que essas mulheres acreditassem que aquilo era uma obra divina e que elas deviam ficar quietas. E depois, o quanto aquele espaço em que elas cultuam, como você mesma trouxe, é um espaço onde uma planta na outra a semente do... Mas peraí, se a gente fala de perdão e fala de Deus, não era pra falar de amor? Por que eu tô sofrendo? Se dentro do meu coração eu tenho raiva, por que eu tô sofrendo? E quando elas decidem partir, não é que elas deixam a fé delas pra trás. Elas carregam a fé delas com elas. Eu acho isso muito interessante, porque o filme não propõe uma ruptura com a fé. Ele propõe uma ressignificação da fé em que a fé não é utilizada para machucá-las. E isso é muito importante, porque em algum momento, e aqui eu acho que independente da fé de cada um que está ouvindo, quem tem fé, quem não tem, o quanto tem de fé, isso é muito pessoal. Mas utilizar a fé de forma tão torpe,
como aqueles homens faziam na comunidade, isso não é obra, isso não tem como ter espaço em nenhum tipo de ambiente. Abuso nunca vai poder ser justificado através de uma questão de fé. E você trouxe aí a experiência de algo que acontece aqui no seu dia a dia com o seu trabalho. Falando da união das mulheres, vocês trouxeram a questão das gerações, tem cenas muito fortes, né, em que a mãe pede desculpa para a filha, ela chora e fala, desculpa por eu ter feito você aceitar. É o que me foi ensinado, é o que eu ensinei pra você. Então, a força da quebra conjunta de padrões e aquela cena final em que o sol tá brilhando, é a primeira vez em que a gente vê luz mesmo no filme, né? Em que elas juntas, e uma pega o pão, e a outra pega as galinhas, e a outra pega as crianças, e a outra pega o cavalo, e desde as meninas de 15 anos que dão um jeito de catar os cavalos de novo, até as senhoras que estão dirigindo aquelas charretes. É muito forte, é muito claro que uma dá força para outra, inclusive na cena em que a Frances McDormand fica, mas a filha, a neta dela, resolvem se juntar às mulheres. Então é muito evidente o quanto é importante que elas estejam ali como cúmplices umas das outras, porque o que elas vão fazer é absolutamente corajoso. E aí eu trago isso para nossa realidade de 2023, eu tenho várias amigas que falam, poxa, a gente é ensinada, né, aquela coisa de ninguém mete a colher em briga de marido e mulher, a gente não costuma falar dos nossos problemas conjugais, nunca. E aí, quando existe uma denúncia, uma separação, é sempre a mulher que é louca, é histérica. Então, o que a gente diz é, fale com as suas amigas, fale com seus amigos, fale com a sua família, se abra. Porque o silêncio feminino é uma forma de manutenção de todos os tipos de violência, das microagressões até as violências físicas e psicológicas que destroem a vida de uma mulher. Eu até quero pegar esse gancho, Paulinha, porque tem uma cena que as mulheres estão... Eu não lembro o que acontece, mas elas começam a rir muito. E elas falam pro professor, você deve estar achando que a gente é louca. E aí ele dá uma risada e fala, não, isso jamais. E é muito interessante porque existe muito disso, né? De qualquer coisa que, enfim, uma mulher fale, que saia do esperado, ou que mostre um riso, algo que seja mais alto, botar a voz no mundo, parece, é louca. E ele, tipo, não é isso. E isso mostra também a força do poder da amizade, da empatia que essas mulheres têm no coletivo, né? Porque o riso ali é um símbolo de liberdade. Elas estão livres para rir. E aí elas se sentem até constrangidas. É muito legal. Eu acho legal trazer, num momento mais pro final do filme, da personagem Ona, que é a mais otimista, aquela que acredita no amor, e ela fala numa cena belíssima que elas devem continuar sempre em movimento, não lutando. E o lutando aqui, ela quer dizer, naquele sentido de que elas falam também que elas não querem se tornar assassinas, porque elas... Se ficarem e lutarem, elas vão ter que matar alguém, e não é isso que elas querem se tornar. A personagem, ela fala que ela talvez possa perdoar esses homens porque ela já consegue amar o seu filho que ainda não nasceu. E mostra também que mudar de opinião, representar que mudar de opinião, também é importante para alcançar os objetivos que elas têm em comum. Que se tirar o chapéu, mas que profissional, mas que competência, mas que cuidado, mas que critério. Entre mulheres, chega a temporada de premiações com 2 indicações ao Oscar. Melhor filme e melhor roteiro adaptado. O que vocês acharam, meninas, da indicação? Quais são as chances de levar a estatueta para casa? Enquanto opinião pessoal, não técnica, né? Eu queria muito que ganhasse o Oscar, né? Pela história, por ser história de mulheres, né? Vítimas de inúmeras violências. Pela diretora, né, por ser um filme dirigido por mulher, elenco quase com 99% feito por mulheres, enfim, por todas essas questões, né, pessoalmente eu gostaria muito que esse filme ganhasse o Oscar. Olha, eu teria indicado facilmente as 3 atrizes principais ali, a Jessie Buckley, a Rooney Mara e a Claire Foy. A gente tem uma distinção bem forte da característica principal delas, assim como a Paulinha estava falando, né? A mais amargurada, aquela que deseja fazer vingança com as próprias mãos e a que vê sob uma perspectiva de amor, um otimismo maior. Então, para mim, as atuações estão perfeitas e mereciam sim um reconhecimento, tá? Mas também acredito que a Sarah Polley fez uma direção belíssima e sem cair em clichês melodramáticos.
Então, é uma conduta muito assertiva da apresentação da história, que eu gostei muito, e faltou, claro, a representatividade, uma indicação que tinha, assim, essa mulher poderosíssima dirigindo um filme belíssimo e que não foi reconhecida. Pelo menos está na lista de melhores filmes, né? Isso já traz uma visibilidade. E eu tô na torcida para melhor roteiro adaptado, porque aí já seria uma forma de prestigiar um trabalho belíssimo de uma história que precisa encontrar mais o público. Infelizmente, filme não vai levar. Então, vamos torcer para roteiro, que só o fato de aparecer na lista eu acho que a gente já pode comemorar, viu? Só lembrando para todo mundo que o Oscar acontece no próximo domingo, dia 12 de março. Então aí a gente vai ver o que vai acontecer. Que o filme é belíssimo, que é uma boa direção, como elas falaram, eu concordo plenamente. Se vai levar pro roteiro ou pro filme, aí a gente não sabe. Agora, que faltou uma mulher ali concorrendo pra direção, com certeza faltou, e tinham diretoras femininas para figurarem nessa lista, inclusive Dona Sarah Polley. Muito bem, meninas, chegou a hora de dar as nossas notinhas por aqui. Eu quero saber de vocês, de 0 a 100, quantas poltronas amarelas vocês vão dar para Entre Mulheres? Diz pra gente, Lari. Eu vou dar 92 poltronas amarelas por tudo que a gente pontuou aqui. É um filme belíssimo, precisa ser assistido e pelo poder da luta feminina. Eu vou dar 100 poltronas amarelas. Pela direção, pela história, por ser inspirado, né, em história real. Uma obra-prima, assim, eu considero, né? O elenco, fotografia, o roteiro, em todos os sentidos, para mim, nota 100. Eu vou deixar Entre Mulheres com 90 poltronas amarelas. Eu adorei o filme. Eu só acho que ele em algum momento poderia ter tido uma ou outra decisão, mas ele é maravilhoso. Ele tá entre os melhores filmes da temporada e os melhores que eu assisti. Muito bem, ficamos aqui então na matemática, sobe e desce, com 94 poltronas amarelas para Entre Mulheres. Norbinha, por favor, solta o som de quem tirou nota alta com muito louvor. E mulheres, antes da gente finalizar, eu queria pedir para vocês uma indicação. Se tudo der certo, esse programa vai sair no dia 8 de março, que é uma data tão importante para a luta feminina que tanto a gente trouxe aqui, sem a qual talvez a gente nem pudesse estar debatendo esse filme ou sequer esse filme fosse feito. A gente sabe que essa luta que conquista direito para nós mulheres, não só para ocupar a universidade, como a gente falou, ou cadeiras de Senado, ou presidência de empresas, também serve para amparar mulheres que sofrem violência. Também empodera mulheres pretas para que sejam as protagonistas da luta antirracista e muito mais. Dito isso, eu queria saber de vocês que outras produções cinematográficas a gente pode indicar para quem está ouvindo a gente hoje seguir inspirado. Bom, eu tenho 2 indicações, uma mais recente e uma mais antiga. A primeira é Um Lugar Bem Longe Daqui, que foi lançado ano passado, né, com a Daisy Edgar Jones, que é uma história assim muito bonita, né? Vale a pena assistir. Também uma mulher que sofre uma violência. E tem um final surpreendente, assim, gostei muito. E o mais antigo é um filme E Agora Aonde Vamos, com a Nadine Labaki, né? Que conta a história, né, de mulheres de uma comunidade que se unem para acabar com a guerra entre os muçulmanos e os palestinos, né? Então mostra aí a força das mulheres, mais uma vez, né, para tentar unir uma comunidade. Adorei as dicas, viu? Eu vou recomendar aqui um filme nacional que se chama Pureza, que retrata a história real da ativista brasileira Pureza Lopes Loyola, que se tornou um símbolo da luta contra o trabalho escravo aqui no Brasil. Em 1990, ela teve o seu filho caçula desaparecido enquanto procurava um trabalho em garimpos da Amazônia. E ela, determinada a encontrá-lo, acabou descobrindo um mundo de exploração e violência lá no Pará, o que levou ela a se dedicar à causa do combate ao trabalho escravo e se tornar uma das principais líderes desse movimento. O papel da Pureza é interpretado pela Dira Paz e o filme é dirigido pelo Renato Barbieri, que está disponível para assistir lá na Globoplay.
Gente, eu queria trazer um documentário que ganhou o Oscar de 2019 de melhor documentário de curta-metragem e tá lá na Netflix. Ele chama Absorvendo o Tabu. Ele conta a história de um vilarejo indiano no qual a menstruação era um tabu, as meninas não eram informadas, e aí o desenvolvimento de uma máquina para fazer absorventes biodegradáveis e de baixo custo, e vai trazer consciência com relação não só aos próprios corpos, mas também uma independência financeira para aquelas mulheres, porque elas aprendem a operar a máquina e a gerar renda para elas. O documentário tá lá no Netflix e vale o play. E é isso aí, minha gente. A gente vai ficando por aqui, sempre lembrando que todas as semanas tem episódio fresquinho do Senta Que Lá Vem Spoiler pra você escutar na sua cama, no sofá, no busão ou no celeiro, passando tempo com as suas manas e quem sabe sonhando juntas com uma vida melhor. Muito obrigada, queridas. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje nesse episódio tão especial. Obrigada, meninas. Adorei participar com vocês, principalmente por estarmos aqui entre mulheres, como o nome do filme diz, né? Entre mulheres. Foi muito bom, meninas. Obrigada. Eu amei e que a gente continue conversando muito para gerar muitas transformações. Beijo, até mais!